Eu sou a Luca e esse é o Cada Caso um Caos e hoje a gente vai falar sobre o Dan Reynolds, o carismático vocalista do Imagine Dragons. Vamos mergulhar aí na vida dele desde a infância até os dias de hoje. O Dan nasceu no dia 14 de julho de 87 em Las Vegas. Desde pequenininho assim ele já mostrava que tinha uma ligação bem forte com a música, mas antes de ser essa figura icônica, né, do rock alternativo, ele passou por várias fases assim bem complicadas. Na escola era aquele garoto meio na dele ali, né? Sempre curtiu escrever músicas, né? Também. A infância dele não foi das mais fáceis. Ele era o sétimo de 9 filhos. Então imagina o caos que devia ser essa casa, né? Além disso, ele sempre foi um pouco diferente também das outras crianças, o que fez com que ele acabasse sofrendo bullying. E isso afetou muito a autoestima dele. Durante a adolescência, as coisas não melhoraram muito também não. O Dan sempre teve uma relação complicada ali com a saúde mental. Ele enfrentou vários episódios de depressão, de ansiedade, e esse período difícil aí fez com que ele ficasse com um sentimento assim de não pertencer a lugar nenhum, ficou meio perdido. E ele chegou a se afastar da música, inclusive, por um tempo, tentando encontrar um caminho e tal. Então trabalhou em vários empregos diferentes, ele já foi entregador de pizza, vendia seguros, mas nada disso fazia ele feliz mesmo ali, né? Congruente com ele mesmo. Foi na universidade que as coisas começaram a mudar um pouco. Foi quando ele conheceu então o pessoal que mais tarde ia formar o Imagine Dragons. A banda surgiu em 2008 e de lá pra cá aconteceu muita coisa legal e outras nem tanto. O começo foi bem complicado. Eles tocavam em bares pequenos, né? Muitas vezes ali pro vácuo, né? Um lugar vazio assim. O Dan tinha que lidar então com a pressão de fazer a banda dar certo, enquanto lutava também com os próprios medos. Foi nessa época que ele começou a se abrir mais sobre suas lutas com a depressão e com a ansiedade. Ele procurou então ajuda profissional, começou a fazer uma funilaria mental. O Dan comentou que a terapia salvou ele, assim. A música foi um grande refúgio, muitos dos sons que ele escreveu falam inclusive sobre essas histórias. Em 2012, nossa, apavoraram, né, com o álbum Night Visions e o sucesso It's Time, foi um negócio surreal. A partir daí, a trajetória dele só subiu, mas mesmo com todo o sucesso, o Dan nunca escondeu os problemas de saúde mental. Ele usa o mic aí para falar abertamente sobre isso e ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo. Até recentemente rodou o mundo aí, né? Um vídeo que ele fala durante um show sobre como tem sido difícil lidar com a depressão desde moleque, assim. Também já falou muito dos tempos de pandemia, onde o isolamento social tornou tudo ainda mais desafiador. Ele disse que apesar do sucesso, né, e da fama, também passa por momentos aí de escuridão, de vazio, de sentimento de tristeza mesmo. Ele falou sobre a importância de reconhecer que é normal não estar bem o tempo todo e que buscar ajuda é fundamental. O Dan também abordou essa questão aí do estigma em torno da saúde mental, né? Ele fala sobre a importância de abrir mesmo, né? De falar abertamente sobre depressão, sobre ansiedade, para que mais pessoas se sintam encorajadas a buscar ajuda sem medo, sem ser julgado e tal, né? Ele disse que eles tinham muita vergonha de falar isso e vê hoje que é uma viagem, né? Ele fala que não é fraqueza você admitir que precisa de ajuda, é que é sim coragem. Falou que desde jovem, né, sofre de depressão, mas não falava isso assim realmente por conta desse sentimento de vergonha. Esse vídeo aí que rodou o mundo, né, foi um verdadeiro alento aí para muitos fãs que também enfrentam desafios parecidos. O Dan encerrou essa mensagem com palavras ali de esperança, né, incentivando geral a cuidar do cabeçalho. O Dan também é um grande defensor da causa LGBTQIA+. Ele mesmo já disse que parte da sua depressão vinha de não saber lidar com a sexualidade de alguns amigos próximos e familiares em um ambiente muito religioso. Ele é cofundador do festival Love Loud, que busca apoiar jovens LGBTQIA+, e prevenir o suicídio entre esses jovens. O Dan também já falou bastante da doença crônica, né, que ele tem, a espondilite quilosante, né, ou conhecida como EA. Causa, né, inflamação, rigidez nas articulações da coluna, né, muita dor. Ele foi diagnosticado há mais de 20 anos, depois de sentir dores assim inexplicáveis nas costas, e enfrentou muitas dificuldades até encontrar um tratamento adequado mesmo ali com reumatologistas. Ele controla essa doença com dieta especial, com yoga. Ele fala também da importância de conscientizar sobre essa doença que muitas vezes é subdiagnosticada e tal. Sobre o molequinho Dan, que tá nele ali, né? Até hoje ele é um grande fã de Harry Potter, já falou várias vezes que se identifica muito ali com o personagem. Além disso, ele tem uma ligação muito forte também com espiritualidade, pratica meditação direto, assim, né? Ele fala que isso
que ajuda ele a controlar a ansiedade. É também um cara assim que pira em bateria, né? De vez em quando ele até assume a bateria em uns shows aí do Imagine Dragons, né? Vez ou outra vai pro céu, dá uma pilotadinha, é cachorreiro, essa foto aí, coisa fofa, né? É paizão, acabou separando no passado, mas está sempre presente com todos os filhos, mantém um bom relacionamento com a ex também, ele fala que é muito por conta desses filhos aí, né? A vida do Dan Reynolds pode ser analisada aí sob a perspectiva de vários esquemas desadaptativos iniciais, né? Pensando na terapia do esquema, que é a minha abordagem, um dos principais esquemas ali que a gente pode jogar de hipótese é o esquema de defectividade vergonha, né? Desde novo, o Dan diz que se sente diferente, que se sente inadequado, né? Sofrendo bullying, enfrentando dificuldades ali em se encaixar, e esse esquema pode ter sido reforçado pelas expectativas altas, né? E a competitividade dentro de uma família grande, com tantos irmãos e tal. Outro esquema relevante seria o de isolamento social, né, barra alienação. Ele disse que muitas vezes se sentiu isolado e desconectado dos outros. Hoje o Dan Reynolds é um exemplo de superação, né? Ele continua fazendo sons aí bem legais com Imagine Dragons, enquanto lida aí com suas questões de saúde mental de maneira aberta e honesta ali, sendo ele mesmo, né? Para falar sobre a terapia do esquema e os esquemas aí que a gente citou, vamos ver o psicólogo, supervisor, gente boa demais, Fernando Rainho, que aliás tem um canal bem legal aqui no YouTube, manja muito de terapia do esquema. Fala aí, Fer, querido. Fala, Luca, beleza? Tô muito feliz de poder participar contigo desse quadro, e, ó. Vamos que vamos. Bora analisar alguns pontos aqui então. Quando a Luca traz a relação do Dan, sempre complicada com a saúde mental, sempre uma relação de luta para com a vida, vamos dizer assim, isso com certeza vai refletir lá atrás, lá na infância, onde os nossos moldes para com a vida são formados. A galera muitas vezes acha que isso é frescura, né? Tipo, papo de psicólogo. Eu entendo. Às vezes é um saco, mas não é frescura. E pior, independente do sucesso que a gente faça hoje no presente, o nosso passado sempre vem cobrar um preço. O que que eu quero dizer com isso? Quando nós sofremos bullying na escola, nós temos o sentimento de que de alguma forma nós não somos aceitos pelos nossos pais, ou de que tem algo de errado com a gente, ou até pegando a relação com os nossos pais, quando nós não temos lá a melhor relação com nossos cuidadores na infância, isso também aparece. Nós meio que vamos levar esse molde meio torto de ausências e faltas no se relacionar para o resto da vida. Isso todos nós, tá? Não digo só aqui no caso do Dan. Essas vão ser as feridas emocionais, os tais dos esquemas que a Luca estava mencionando. Todos nós meio que lutamos uma batalha silenciosa na infância em busca de sermos aceitos. Essa que é a realidade. No caso do Dan, como um Hellis mortal que nem nós, apesar das suas habilidades fora de série no vocal da banda, né? A depressão e a ansiedade vêm como um sintoma mesmo, de que a casa precisava ou precisa ser colocada em ordem. A casa interna dele, das emoções e talvez de tudo que ele viveu até ali. O esquema de defectividade e isolamento social mencionados muito bem pela Luca e um esquema, né? É uma espécie de ferida aberta que ficou do passado. Enxergue um esquema como uma ferida aberta que ficou do passado. Então, o esquema de defectividade e isolamento social tem tudo a ver com essa sensação de ter algo de errado comigo ou de eu não pertencer ao mundo. Algo de errado comigo, defectividade, e eu não pertencer ao mundo. Eu sou um ET, né? Isolamento social, sou diferente dos outros. Esses esquemas, essas feridas sinalizam uma falha na conexão. E a Luca sabiamente também traz. A música pro Dan foi um grande refúgio. Maravilhosa essa frase. Porque acho que para todos nós, né, Luca? A música, seja no performar, no tocar, para quem curte tocar, para quem curte escutar, seja ali no banho, seja num show, tanto faz. Ela é um grande barato porque ela faz com que a gente consiga se conectar com esse eu mais autêntico. Ela permite a gente se conectar com esse underground das sensações e emoções que muitas vezes a gente nem sabe direito o que está ali, né? A gente consegue botar para fora tudo isso quando a gente escuta uma música, quando a gente canta, aquele arrepio que dá na pele. Como diria Nietzsche, sem a música, a vida seria um erro. É contigo, Luca. Underground das sensações e emoções. Amei isso aí. Valeu, Fer. E se inscreve lá, Fernando Rainho, no YouTube ou também no Instagram.
Valeu aí, supervisor. E ó, continua aí de olho aqui no canal, né? Que a gente sempre joga uns vídeos novos. E me segue no Insta também, Luca89FM. Valeu!